E hoje eu quero conversar com você, falar com você sobre consequências das influências teológicas nas redes sociais. Nosso culto é profético. Hoje é um culto profético. Então, nada mais justo do que nós irmos lá no profeta Ezequiel, no capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, versículo 1 e 2, nós vamos ler na NAA, versão NAA. Você que nos visita, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui no nosso meio, e sinta-se em casa, somos uma família do céu na terra, você já faz parte dos céus, então você já faz parte da nossa família. O que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor veio a mim dizendo para Ezequiel: filho do homem, profetize contra os profetas. Profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhe vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Profetiza aos profetas. Parece estranho, né? Profetizar aos profetas. E diga-lhes que ouçam a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, no nome precioso de Jesus, eu quero que o Senhor possa vir nos ajudar nesse momento. Que dos meus lábios não venham palavras humanas, mas que sejam tudo do trono da graça do Senhor, porque de mim mesmo eu sei que não tem nada bom, mas o Senhor tem. Que o Senhor conduza esse momento, que a Tua palavra possa chegar da maneira correta ao coração dos nossos irmãos e que ela possa produzir frutos para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, nós oramos e colocamos como ferramenta nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de, como no exemplo de Ezequiel, muitos falam em nome de Deus, sem que Deus tenha falado. Muitos falam em nome de Deus, sem Deus ter falado. E na era digital, os profetas, eles estão nas redes sociais, eles estão lá no YouTube, eles estão no Instagram, no TikTok. Gente, muitas das vezes, sem preparo, sem base bíblica, mas que tem milhares de seguidores. E o que faz com que você valide o ensinamento deles, normalmente é tem muita gente que segue. E por ter muita gente que segue, você acha que aquilo que ele está falando é verdade. Porque você prefere crer naquele que tem 50 mil, 1 milhão, 10 milhões de seguidores, do que simplesmente aquele pastor que tem ali 200 seguidores. Você crê naquele que tem 1 milhão, 10 milhões, mas isso não quer dizer que o que ele está dizendo é verdade. E nem o contrário. Gente sem preparo. Eles falam o que vem no coração. E o povo ouve e muitas vezes sem ter discernimento. E leva aquilo para o dia a dia, pensando que é bíblico, pensando que é de Deus. Esse é um perigo que nós estamos vivendo na nossa geração. Mas qual que é o problema disso, desse perigo? Simples. O coração humano, ele deseja conforto, aceitação e validação. O coração do homem, ele almeja isso. Ele vai no lugar, e principalmente os algoritmos das redes sociais, o que eles fazem? Colocam aquilo que você quer ouvir. Aí você fala assim, nossa, é de Deus essa palavra para a minha vida, tudo que eu precisava para hoje. Mas a gente sabe, na tecnologia, que o algoritmo, ele é ensinado para ver o que você gosta, para poder mandar para você. Mesmo que seja mentira, você vai receber. Nós vivemos essa época, que nós buscamos validar aquilo que achamos que é correto, como viver, da maneira de viver. Mesmo quando está errado, quer encontrar o que? Respaldo para a nossa vontade. Mesmo errado, a gente sabe às vezes que está errado, mas eu vou buscar lá um respaldo. Não, tem alguém que vai falar aquilo que eu penso, para concordar comigo. Só que, infelizmente, ainda tem que use, o nome de Deus para endossar
decisões que são humanas, oferecendo profecias, entre aspas, né? Que não vêm do céu, e sim de um momento de vaidade. De vaidade. E não é coisa nossa desses dias, mas sempre foi assim desde que o mundo existe. Lá em Ezequiel, Deus fala assim, ó, Ezequiel, profetiza para os profetas. Eles não tinham redes sociais, mas eles tinham pessoas que falavam da parte de Deus, sem ser verdadeiramente Deus falando. E acontece isso hoje. Mas além dos falsos profetas, nós encontramos um desafio tão perigoso quanto a má interpretação das Escrituras. Porque talvez você não ouve ninguém, mas você pega as Escrituras e você pode fazer uma má interpretação do texto. Eu lembro, até hoje, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória, coloca para mim, Felipe, Oséias 1, deixa eu ver se é isso mesmo, Oséias 1, 3, ou é 3, 1, não, vai, isso, essa aí, 3, 1, o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e adultere. Está escrito isso? Mas teve um pastor que interpretou desse jeito. E aí ele foi na irmã do irmão e falou que Deus mandou ele ficar com a esposa. Saiu em rede nacional, saiu no jornal nacional, no Globo Repórter. Ele leu e interpretou dessa forma. E realmente, sabe quando é que ele descobriu que ele tinha lido errado? Quando o repórter deu a Bíblia para ele e perguntou para o senhor, pode ler aí de novo? E ele leu, analisando, e ele leu correto, na hora veio o entendimento para ele. E aí ele percebeu, nossa, o que é que eu fiz? Até aquele momento ele não tinha caído a ficha. Português. O português da pessoa. Lê rápido, interpreta errado, faz errado. Isso é um perigo. Pode tirar, Felipe. É um perigo. Olha o que Jesus nos diz. Olha a advertência que Jesus nos dá. Lá em Mateus 22, 29. E depois nós vamos em João 5. Mateus 22, 29 diz assim, ó, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava falando para os fariseus, porque eles interpretavam as Escrituras conforme eles haviam aprendido. Só que Jesus estava falando que esse era um erro, porque eles precisavam conhecer as Escrituras como um todo, e o poder de Deus que está na palavra dele, e não como uma regra apenas, mas a palavra, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de mudar vidas. Em João 5, versículo 39 ao 43, Jesus ele continua dizendo assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Ou seja, você pega a palavra, porque você julga ter nela algo que vai saciar o seu coração, que vai trazer conforto para a tua vida, que vai massagear o seu ego. E são elas mesmas que se testificam de mim. Aí você vai lá, eles estão fazendo isso, e o que acontece quando eles estão fazendo? Você está fazendo isso, e os fariseus estão fazendo. Eles querem procurar aquilo que dá respaldo para eles, mas não a verdade que está contida na palavra de Deus. Porque o versículo 43, coloca por favor. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão.
O que Jesus estava dizendo é que as Escrituras falam dele, apontam para ele. E mesmo as Escrituras apontando para Cristo, eles não reconheciam Cristo, porque não é o que eles queriam. Mas eles, se viesse uma outra pessoa, Jesus fala que possivelmente eles iriam aceitar. Mas por ser o próprio Cristo que está escrito sobre ele, eles não aceitam. E é isso, a gente pode trazer para nós e observar que muitas das vezes nós olhamos para as Escrituras e procuramos sempre aquilo que é conveniente para nós. Mas nós não queremos aceitar aquilo que está da parte de Cristo para o nosso modo de vida. Como vivermos? Jesus, ele tem esse padrão de confrontar os que conheciam a letra, mas não conheciam a verdade. Você conhecer a letra é uma coisa, você conhecer a verdade é outra. Ele ensina que a interpretação das Escrituras precisa conduzir a ele mesmo, ao próprio Cristo, e não ao ego humano. As Escrituras não podem levar você a você encontrar um meio para se satisfazer, porque eu posso toda coisa naquilo que me fortalece. Até pagar um talão de 48 meses de um carro. Eu posso todas as coisas, porque eu posso pegar esse versículo e fazer isso. Deus vai me dar força. Eu vou conseguir pagar. Deus é comigo. Deus nunca prometeu o carro para ninguém. Deus nunca prometeu boa vida para ninguém. Ele sempre prometeu que vai nos sustentar com o que é necessário. Necessário. Com a suficiência. E Jesus diz que no mundo tereis aflições. Ele nunca prometeu um mar de rosas. Mas nós buscamos nas Escrituras prosperidade para as nossas vidas. E não é errado buscar prosperidade. Porque prosperidade é não ter falta de nada. Mas também não é ter riqueza. E talvez o que nós temos buscado com o nome de prosperidade não é prosperidade, sim riqueza que eu quero. E aí eu busco riqueza. E eu não tenho, às vezes, a riqueza que eu quero alcançar. Eu me decepciono com Deus e afasto da igreja. Então você veio para Deus por algo errado. Pelo princípio errado. E o princípio é Jesus. O propósito de sermos igreja é porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como na palavra de hoje que eu ouvi do pastor Marcelo Jamal, que nós temos que contemplar, quando Maria está aos pés de Jesus, ela está contemplando Jesus, e a contemplação de Jesus gera em nós a Marta, que realiza, porque você não consegue contemplar sem querer realizar. Se você contempla, se você se derrama na presença de Cristo, o que acontece nesse derramar é o desejo ardente de realizar a obra dele. O fato de eu apenas contemplar, ele usou uma palavra muito, eu achei, não é que é pesada, mas às vezes ela pode vir no seu coração e confrontar você. Talvez, ele usou a palavra assim, pessoas que visitam cultos. Talvez você tenha visitado cultos. E aí ele disse assim, se você está visitando cultos, você precisa rever o seu cristianismo. Porque não houve uma transformação genuína. Porque quando você contempla, quando você vem ao culto, você sai daqui com vontade de fazer a obra de Deus, de manifestar a graça de Deus, de viver o favor de Deus, de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, há um mover de Deus em cuidar de vidas, em passar para o outro. É como os missionários que estão lá na Tailândia, na Turquia. Eles vão para lá arriscando a vida, a própria vida. E às vezes, eu só tenho o visitar. E esqueço que eu sou chamado para realizar. Contemple para poder realizar. Para poder realizar. A palavra é a verdade revelada. Mas mal interpretada pode trazer o quê? Confusão, maldição e até heresias. Até heresias. A palavra mal interpretada traz heresias. E eu quero dar um exemplo para você, o alerta que Malaquias e Oséias traz aos sacerdotes. Coloca para mim,
Malaquias 2, nós vamos ler do versículo 6 a 8. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Olha só, uma pessoa que contemplava Deus, e uma pessoa que fazia a vontade de Deus, afastou muitos do pecado, levou muitos para longe do pecado. Para quem Deus estava falando? Para Levi, o sacerdote. E aí ele segue: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, uma geração de sacerdotes que estavam conduzindo o povo à perdição, conduzindo o povo a tropeçar. Por isso que eu estou falando com vocês hoje sobre as consequências das influências na rede digital, nas redes sociais. Porque talvez nós estamos tendo pessoas que estão falando conosco e nos levando a tropeçar. Levando a tropeçar. Pensando que é de Deus. Pensando que ele está com Deus. Em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Mas vocês buscam o conhecimento. Todo mundo aqui, praticamente, eu creio que houve uma pregação durante o dia, lá no YouTube. Se não houve, já ouviu na semana, está lá. Então, falta de conhecimento não é, mas a questão é, rejeitarem o conhecimento também. Deixa eu ler aqui na minha fidelidade, tem um traço assim que está cortando. Aqui. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Isso é uma consequência também para quem está fazendo mal. Porque essa pessoa que está fazendo isso tem maldição sobre a vida dela, porque está levando outros a tropeçarem. Então há uma responsabilidade sagrada sobre os líderes espirituais, daqueles que falam da parte de Deus. E quando a instrução falha, o povo tropeça. Quando o ensino não é verdadeiro, a maldição se instala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Aí eu quero perguntar para você, de que fonte você tem bebido? De que fonte você tem bebido? TikTok, Instagram? Do pastor? Do YouTube? Quem é seu pastor hoje? Quem é que você confia que pode te dar instrução da palavra de Deus? Onde é que você busca o seu ensinamento? Não sei se vocês perceberam, nós estamos reativando a escola bíblica aos domingos de manhã. Vai ser às 9 horas, ao invés de 9h30, porque nós temos tempo, às 9 horas. Nós estamos reativando. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. E eu quero implantar o curso de teologia. Não vai ser agora, mas nós já vamos começar a implantar também o curso de teologia. Um núcleo de teologia aqui. Então, vamos considerar o caso de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. Pedro fez teologia com Jesus durante 3 anos. 3 anos caminhando com Jesus. Viveu os ensinamentos na prática. Presenciou milagres. Testemunhou a morte de Jesus. Negou ele 3 vezes. Mas também testemunhou a ressurreição. Recebeu o Espírito Santo. Quem não queria estar no lugar de Pedro? Tudo isso Pedro teve. Mas, mesmo assim, ele ainda lutava com interpretações equivocadas. Interpretações equivocadas. Olha o texto. Coloca para mim Atos 10. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Isso é Pedro. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol. Imagina esse grande lençol, como se fosse uma mesa. Que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mate e coma. Próximo. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou:
Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Detalhe: Pedro, ele é confrontado para comer coisas impuras, imundas. Deus fala para ele: pode comer, eu santifiquei, eu abençoei. Não, de jeito nenhum. Nem próprio Deus falando para ele que pode, ele comeu. Porque ele tinha uma interpretação equivocada das Escrituras. Porque o que Deus queria falar para ele é que ele poderia levar Jesus aos gentios. Porque o judeu não senta na mesma mesa que o gentio, que somos nós. O judeu não senta para comer junto com o gentio porque ele se torna impuro. Então Deus dá uma nova interpretação para Pedro a respeito das Escrituras. E ele vai visitar Cornélio e falar de Jesus para Cornélio. Está lá em Atos 11, 17. Olha o que ele diz. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deus deu algo novo das Escrituras para Pedro. Então, nós às vezes estamos olhando para as Escrituras, mas sem considerar aquilo que Deus quer de nós. Olhar da maneira correta, a partir da interpretação correta. Mesmo os apóstolos, eles podem errar, mas Deus sempre corrige os seus erros. Por isso que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia ela continua sendo inerrante, infalível, mesmo escrita por homens falhos, porque foi inspirada por Deus. Deus permite, na sua palavra, mostrar as falhas humanas, os erros humanos, mas Ele trata cada um deles para que a palavra não seja inerrante, para que ela seja inerrante, para que ela seja infalível, para que tudo aquilo que você precise tudo. E aí eu quero colocar para você que a Escritura, e como que eu posso viver? Como que eu posso viver isso? Primeiro eu tenho que perguntar para mim, quem é que tem me ensinado então? Quem é que tem te ensinado? Quem é que você tem ouvido? Quem é que tem te dado conselho? Em que seminário essa pessoa que está aconselhando você estudou? Qual é a base que ele usa para interpretar a Bíblia? Imagine um médico que nunca estudou medicina. Já pensou? Um médico que nunca estudou medicina, mas se diz especialista. Estou achando que é quase eu. Eu nunca estudei medicina, mas não sou médico não. Mas tem hora que a gente fala para outros, não, toma isso, toma aquilo, vai ser bom. Parece que no mundo de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Tem esse ditado aí. Mas imagine então um médico que nunca estudou medicina, mas se diz especialista, porque viu vídeos no YouTube e aprendeu por experiência própria. Você confiaria a sua saúde a ele? Claro que não. No entanto, se você não sabe como ele aprendeu, você aceita tudo que vem. Não é assim? Assim também, confiar sua vida espiritual a alguém sem preparo bíblico, teológico e sem fidelidade à palavra, pode ser desastroso. Pode ser a ruína para a sua vida eterna. Um exemplo bom a ser seguido está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a alvidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos, a palavra de Deus não erra, mas os homens podem errar e erram.
Por isso nós devemos examinar diariamente aquilo que está sendo ministrado. Mas aí nós não temos tempo. A gente gosta de pegar tudo pronto. Tudo pronto. Nós gostamos de pegar tudo para viagem. Nem comer no lugar eu não quero mais, eu vou levar para casa. Para viagem. E sobre as interpretações erradas, muitas perguntas e interpretações vêm da falta do conhecimento contextual da época. Quer ver um exemplo? Como é que Noé alimentou todos os animais na arca? Alguém sabe me falar? Como que Noé alimentou os animais na arca? Como é que ele tratou as brigas do leão com a zebra que estava lá? Como é que ele conseguiu colocar o elefante daquele tamanho e o elefante não sair do lugar, balançar a arca? Perguntas como essas revelam limitações humanas. Mas o problema não está na dúvida, e sim em quem transforma suposições pessoais em doutrina autoritária, especialmente em temas essenciais como a salvação. Saber como que foi que Noé colocou os animais lá dentro não é a coisa primordial, não é algo que vai mudar a nossa vida. É uma curiosidade. Agora, uma opinião minha, aí eu tenho que ser intelectualmente honesto com você. Isso não é uma opinião minha. Não quer dizer que é consenso, não quer dizer que está na Bíblia, mas a minha opinião, os animais foram filhotes. Filhotes do que animais grandes. E na minha opinião, por fazer frio na água, eles hibernaram. Então não faziam muito cocô e também não precisavam de se alimentar. Faz sentido. No entanto, é a minha opinião. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia não fala. Agora, não quer dizer porque faz sentido, é verdade. Nós só vamos descobrir isso com Deus. Não tem outro lugar para bater o martelo. Aqui ninguém pode bater o martelo a respeito disso. São coisas que são primárias e secundárias. Então, Jesus, ele vem trazer esse confronto da palavra para nós sabermos como interpretar. E eu quero mais um tópico que fala sobre as Escrituras. Uma maneira de você entender é que as Escrituras, hermeneuticamente, que é uma disciplina da teologia que ensina você a preparar sermões, que a Escritura interpreta a própria Escritura. Se você tem alguma dúvida, a própria Escritura responde a sua dúvida. Se ela não responde, é porque não é para você saber. Não é principal, não é um assunto principal, não é um assunto doutrinário. Porque ali a Bíblia para, a gente cala. Coloca para mim 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreve a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras para a sua própria destruição. Para a própria destruição. Então, queridos, há coisas que são difíceis de entender. E os que são instáveis e ignorantes distorcem ou torcem. O princípio da analogia da fé, ela ensina que a própria Escritura nos ajuda a interpretá-la. Por isso que eu preciso conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque se eu não conhecer todos os textos, eu não posso embasar a minha interpretação. A minha interpretação tem que ser embasada dentro da própria Escritura. E essa pregação, nós caminhamos na Bíblia, nos profetas, nas cartas, nos evangelhos, para embasar isso que eu estou falando para vocês.
de que nós precisamos ouvir a verdade, mas do lugar aonde jorra a verdade bíblica, a verdade de Cristo. Textos difíceis são explicados por textos claros. Às vezes você está num texto que ele é difícil de explicação, mas tem um outro texto que te ajuda a interpretar aquele texto, dá clareza àquele texto. Eu quero concluir, chamar o ministério de louvor, falar para você assim, a Bíblia, ela é a revelação de Deus aos seus filhos. É o Pai se revelando aos filhos. É o Pai revelando o Filho unigênito. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. No princípio, Gênesis diz, e houve luz. O próprio Cristo é a palavra. O próprio Cristo, essa luz, lá no original, é conhecimento que estava oculto e foi revelado. E Jesus então traz uma clareza através das Escrituras, porque Cristo Ele é a palavra, Cristo é o verbo encarnado, Cristo é a encarnação das Escrituras. As Escrituras pisaram na terra, e nós temos as Escrituras como regra de fé e prática. O batista, ele tem apenas as Escrituras como regra de fé e prática. Outras denominações, como o Testemunho de Jeová, como os adventistas, eles não têm apenas as Escrituras como única regra de fé e prática. Como os católicos também não têm a Bíblia como uma única regra de fé e prática. Como os espíritas não têm apenas a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas nós aqui temos a Bíblia, o próprio Cristo, como sendo a nossa única regra de fé e prática e conduta para viver. Porque nós sabemos que a revelação de Deus, ela não sai daqui. Ou seja, ela não vai além daquilo que já está escrito. A revelação não vai além do que está escrito. E a revelação, muitas das vezes, nós queremos que ela seja pessoal. Para mim. Mas Deus deixou para os filhos. Para os filhos, é coletivo. Deus se revela coletivamente. Mas temos experiências individuais. Cada um tem a sua experiência com Deus. Mas o modo de vida que Ele quer de nós é coletivo. Por isso que nós fazemos parte de um corpo. E dentro do corpo, nós temos a nossa experiência com Deus, que trabalha individualmente com cada um. E como que eu aplico isso então, pastor? Eu quero ensinar você então. Compare passagens sobre o mesmo tema. Compare passagens sobre o mesmo tema. Não fica buscando na internet, não. Compare passagens. Olha um exemplo. Coloca para mim o Salmo 22. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Você já ouviu isso aí no Salmo? Agora vai lá em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, é isso mesmo. E quem foi revelado o braço do Senhor? Pode ir. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse.
era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que é pecado e o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Quem é esse? E para encerrar, Hebreus 10. Pela opressão, Hebreus 10. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca conseguem aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais terão consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício, ocorrem recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes removam pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então você vê Jesus falando as palavras do Gólgota: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Já estava no Salmo. Isaías, o profeta, 700 anos antes de Cristo nascer, falava do que ia acontecer com ele. As Escrituras explicando a própria Escritura. A palavra sendo revelada e dizendo para nós que aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento é apenas a sombra daquilo que é real. E o que é real é Cristo revelado a mim e a você. O que é real é que a palavra dele é o próprio Cristo revelado e que traz vida para as nossas vidas. E que nós não devemos buscar ensinamentos superficiais, rasos, mas que nós devemos nos aprofundar, nós verdadeiramente, nas Escrituras, buscar aprender da fonte, que é Jesus. E é por isso que nós somos igreja, porque é muito fácil você querer ser igreja lá fora, só na sua casa, ouvindo só YouTube, porque você não relaciona com pessoas. Pessoas são difíceis. Eu sou difícil, queridos. Você não sabe tanto que a Iracema sofre comigo. Eu sou difícil. Os irmãos aqui que estão na liderança sabem o tanto que eu sou difícil, tanto que eu peco no pé. Mas é por amor, é por zelo, é zelo das coisas de Deus, é por zelo. Feche seus olhos. Você pode ficar de pé?